Meus amigos, para quem não me conhece, eu não me apresentei no início, né? Meu nome é Diego, sou pastor na casa, sou responsável pela parte de adoração, sala de oração aqui da Corner. Sou casado com a Patrícia, pai da Letícia e da Maria, que elas não estão aqui porque estão meio doentinhas. E daí a gente resolveu deixar elas em casa hoje, estão assistindo de lá. E, gente, hoje é comigo, então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Luiz, tem como eu colocar a minha voz aqui? Deixa eu ver se está ligado. Está ligado. Coloca um pouquinho mais, senão eu fico gritando. Alô, 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 alô. Alô, alô, pode vir mais. Alô, alô. Mais um pouco? Aí, agora veio. Show de bola. Meus amigos, hoje, vamos ler o texto primeiro, daí a gente fala um pouquinho sobre o que nós vamos falar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Tá? Vamos lá? Diz assim o texto: portanto, abandone toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem ou pedras vivas, são edificados casa espiritual, diga casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Senhor, nós somos gratos por esse tempo. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que nós temos de cultuar a você, sentar à sua mesa. Eu oro essa noite, Senhor, que o Senhor encontre em nós corações vulneráveis à sua palavra. Encontre em nós, Senhor, um lugar para a sua semente, um lugar de terra boa. Que essa semente não caia na beira do caminho, que essa semente crie raízes e não caia no meio das pedras, mas que ela realmente caia em terra boa e dê bom fruto, Senhor. Eu oro que o Teu Espírito Santo toque o coração, convença aqui as pessoas. Nós sabemos que isso não é uma palavra minha, e tudo que for meu, Deus, eu declaro que seja esvaziado de mim agora, e que somente o Senhor possa ter vez na fala aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, para a glória do Senhor. Meus amigos, mais um texto. Eu queria que você abrisse também Efésios 2, vamos lá? Hoje vai ter bastante Bíblia. Não que não tenha todos os dias, mas hoje vai ter também. Efésios capítulo 2, verso 19.
Nós lemos o primeiro texto. Para quem é da casa sabe que esse texto é o nosso texto da casa, inclusive o nome Cornerstone. Para você que chegou aqui a primeira vez, talvez falou, nossa, que nome estranho. A tradução de Cornerstone é pedra angular. Então, desde o início da fundação dessa casa, da plantação dessa igreja, esse texto ele tem nos acompanhado. E hoje eu queria, além desse texto, falar de outros textos, mas esse texto vai pautar a gente em muitas coisas que nós vamos falar hoje. Então nós vamos falar de alguns fundamentos. Efésios capítulo 2, 19 a 22 diz assim: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga, família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados. Diga, edificados. Junto com os outros. Diga, junto com os outros. Para serem morada de Deus no Espírito. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre um fundamento aqui da casa. Nós cantamos muito isso hoje, inclusive, sobre um lugar para a habitação de Deus. Então nós vamos construir. Talvez você tá vindo há algum tempo aqui na casa e você já ouviu a gente cantar várias canções a respeito de construir um lugar. Nós estamos construindo uma casa, nós estamos construindo um lugar de habitação da presença. Nós falamos muito sobre a teologia da habitação aqui. E hoje nós vamos percorrer, obviamente nós não vamos ter uma aula de teologia da habitação aqui, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês o que nós acreditamos como casa a respeito disso. E nós vamos falar sobre alguns fundamentos. O desejo de Deus, meus amigos, sempre foi ser família. O desejo de Deus continua o mesmo, que é se revelar à sua criação. O desejo de Deus, ele permanece o mesmo, querendo morar na terra. Amém? Diego, que heresia. Nós vamos chegar no final e vocês vão entender melhor. É o desejo de Deus de habitar entre os homens, sua criação, seus filhos, sua igreja, sua noiva. Um Deus que deseja manifestar a sua presença relacional. Nós falamos sobre o nome Yahweh. Aqui nós cantamos várias vezes Yahweh, Yahweh, que fala de um Deus, o único Senhor, que Ele é imanente e também transcendente. Ele é transcendente e também imanente, que fala de um Deus que está num alto e sublime trono, assentado lá e talvez pareça tão distante, mas também é um Deus imanente, que Ele está no meio de nós e se relacionando conosco. É importante dizer que quando nós falamos sobre construir um lugar para a habitação de Deus, nós não estamos falando sobre cristianizar a terra, para que só depois Cristo venha. Não, não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que nós vamos construir esse lugar, e Deus virá e restaurará a terra. Cristo cristianizará a terra. Amém? Amém, gente? Eu não sei quantos estavam aqui num dia que eu preguei sobre o modelo do céu. Alguém estava aqui? Levante sua mão. Beleza, nós falamos sobre a identidade da igreja, que a identidade da igreja não é uma casa de show. Amém? A identidade da igreja não é uma casa de entretenimento. Amém? A identidade da igreja qual é? Vamos lá, gente, qual é? Uma casa de oração. Então, nós falamos sobre esse modelo do céu. Nós entendemos que nós estamos construindo uma casa para Deus, e essa casa é uma casa de oração, porque a casa é dele. E a identidade da igreja é ser uma casa de oração. Então,
nós estamos falando de algo coletivo, certo? Sim ou não? Eu gostaria que você compreendesse isso realmente, que nós vamos falar hoje especificamente de algo coletivo da igreja, da noiva e do corpo de Cristo. Obviamente nós vamos tocar em alguns aspectos individuais, porque o indivíduo faz parte do todo, ok? Sem o indivíduo não existe o coletivo, amém? Então nós precisamos nós vamos falar sobre algumas coisas individuais, mas eu queria ressaltar que nós estamos falando sobre algo coletivo aqui. Nós estamos falando sobre a igreja, nós estamos falando sobre a noiva, nós estamos falando sobre o corpo. Eu queria que você repetisse comigo. Fala assim: eu não sou igreja. Nós somos igreja. Eu não sou corpo. Nós somos corpo, amém? Então nós vamos falar sobre algo coletivo que nós estamos construindo. Nós lemos o primeiro texto sobre 1 Pedro 2, que nós somos pedras vivas. Para quem é da casa, nós temos nossa igreja na casa, nossas reuniões nas casas, que o nome é Livingston. Por que é Livingston? Traduzindo, são pedras vivas. Então nós somos pedras vivas que juntas, unidas, estamos construindo dia após dia um lugar para a morada de Deus. Ah, Diego, mas o Espírito Santo já não mora dentro de mim? Sim, meu querido, mas nós estamos falando de um aspecto coletivo, amém? Existe a morada de Deus dentro de nós e existe um lugar que nós, pedras vivas, por que vivas? Porque temos o Espírito. Estamos construindo um lugar para que Deus venha habitar. Então, nós falamos sobre, eu acho que eu até orei aqui em algum momento, falando sobre que nós não queremos mais apenas uma visitação. É muito bom ser visitado por Deus, amém? Sim ou não? Quando Deus vem e bagunça tudo, é muito bom. Mas muito melhor do que isso é nós progredirmos para nos tornarmos não apenas um lugar que hospeda, ou melhor, um lugar que Deus visita às vezes, mas que Deus venha habitar, amém? Por que nós temos que construir uma casa? Por que construir? O primeiro tópico de hoje que nós vamos falar, por que eu tenho que construir, por que construir uma casa, por que construir um lugar de habitação? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, e nós vamos fazer uma linha do tempo bem rápida, só para a gente dar um contexto geral, tá? Porque como eu disse, isso faz parte de uma teologia chamada teologia da habitação, e se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, se não me engano, tem um livro aqui que eu queria lembrar o nome, eu esqueci agora. Alguém lembra? Um livro bem grande que fala sobre teologia da habitação aqui? Não, esse é Missão e o Templo da Igreja. Missão e Templo da Igreja, que está ali, é um livro bem grandão assim. E também eu queria que você, eu não sei se a gente tem aqui, mas é o Presença Relacional de Deus, que é uma teologia bíblica a respeito da presença relacional de Deus, amém? Mas então a gente vai dar uma passada bem rápida, tá? Gênesis capítulo 2, verso 8, diz assim: e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. É o jardim de quem? Deus plantou um jardim no Éden. Então já existia um lugar, sim ou não? Então existia um lugar chamado... E Deus plantou esse jardim lá. E pôs quem? O homem. Você segue o capítulo 2 de Gênesis, ele fala que o homem foi colocado lá para fazer o quê? Cultivar e guardar. Que é uma sombra, ou melhor, não é um exemplo, é uma referência ao sacerdócio. Então nós estamos, inclusive se você for pegar a palavra no original, você vai ver que tem referência ao sacerdócio. Então, Adão já ministrava ao Senhor, sacerdócio, cultivando e guardando.
Deus já se relacionava com a criação ali. Gênesis capítulo 3, verso 8, é o momento da queda. Você vai ver que Deus chega ao final da tarde para conversar com o homem. Então existia, desde o princípio, um desejo de Deus de estar com a sua criação, morar na terra. Plantou um jardim no Éden. Existia um sacerdote chamado Adão lá, cultivando e guardando a terra, até que houve a queda. E dando uma corridinha no tempo, nós passamos por Moisés, porque aconteceu todo o rolê lá, Deus zerou a terra, sim ou não? Lembram disso? Lembram da arca, gente? Sim ou não? Sim. Deus zera a terra, acontece mais umas coisas ali no meio do caminho. Israel é levado cativo para o Egito. Só que o desejo de Deus permanecia o mesmo. Eu quero morar na terra. Eu quero morar com o meu povo. Então ele levanta Moisés em todo esse contexto. Êxodo capítulo 3 vai falar sobre isso. E tem toda a história lá de Moisés, da sarça ardente, o chamado de Moisés. E é interessante que nós chegamos em Êxodo capítulo 25, e antes disso, é importante dizer que o chamamento do povo de Israel é: deixe o meu povo ir para que me adore, para que ministre a minha presença, para que sirva. Mais uma vez, relacionamento. Chame esse povo para junto de mim, porque eu quero ter relacionamento com ele. Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, vai dizer assim: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim vocês o farão. Então Deus dá um modelo para Moisés e fala assim: faça desse jeito. Por quê? Porque eu quero morar com vocês. A gente vai um pouquinho mais para frente, a gente sabe tudo o que aconteceu ali. Daí chegamos em Davi. Davi, ele é ungido algumas vezes. São 3 vezes que Davi é ungido, até que ele assume a sua posição. E o desejo de Davi era trazer a arca de volta. E Davi traz a arca de volta e faz uma loucura. A arca, que antes era um lugar onde o sacerdote entrava uma vez por ano para ministrar a presença de Deus, Davi tem uma ideia genial, depois que inclusive a arca, por causa de todo aquele rolê do carro de bois, mata Uzá. Davi tem uma ideia genial e fala assim: cara, vamos colocar essa arca que já matou Uzá no meio do povo, sem véu, sem nada, e vamos ministrar ao Senhor. Uma loucura. Só que Davi viu algo, e isso, se você quiser, depois vai lá na ministração no Modelo do Céu e dá uma ouvida no YouTube. Mas Davi viu algo e ele implementa um modelo do céu, onde é a presença do Senhor sem véu e o povo ao redor da presença. Mais ou menos do que a gente faz hoje. Mais ou menos do que ele viu no céu. E o que acontece? Deus vem. E mais uma vez Deus habita no meio do povo. A gente vai um pouquinho para frente. Davi olha para a sua casa e fala assim: puxa, eu tenho uma casa tão bonita, por que eu não construo uma casa para o meu Deus tão bonita quanto a minha casa? Por que você só habita em tenda? Eu quero construir uma casa para você. O profeta Natan fala assim: cara, legal a tua ideia, mas não vai ser você, vai ser o seu filho. E Salomão faz a mesma coisa, constrói um templo, Deus vem, e assim a gente vai. Vocês estão entendendo que o processo continua? Deus quer morar conosco, ou com os homens. Conosco ficou lindo, né? Misericórdia. Se tem professor de português aí, já me condenou. Eu sei que tem.
Enfim, beleza? Nós passamos por Esdras e Neemias, é a mesma coisa. Depois dá uma olhada lá na história de Esdras e Neemias. Até que nós chegamos aonde? Nós chegamos em João, capítulo 1, verso 14. Vai lá comigo. João, capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Esse verbo habitou também é um verbo chamado, que na raiz vai trazer uma referência à palavra tabernaculou. Então Jesus, o verbo se fez carne, Jesus tabernaculou no nosso meio, ou habitou entre nós. Mais uma vez, Deus habitando no meio dos homens. Vocês entendem? Daí nós conhecemos toda a história. Jesus cumpre a lei, é morto, o véu do templo se rasga, ele ressuscita ao terceiro dia, fala com seus discípulos, e ascende aos céus e deixa o Espírito. Amém? Falando da igreja agora, do nosso tempo, Deus não mudou de ideia. Deus continua querendo habitar conosco. Atos 17, 24, vai lá comigo. Deus continua querendo habitar conosco. Lembrando que nós estamos falando de algo coletivo. A igreja, a noiva, o corpo. Atos 17, 24 vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Tá, Diego, mas como assim? Você está falando que Deus quer habitar no meio de nós. Mas agora você abriu um texto no Novo Testamento falando assim: Deus não habita em um templo feito por mãos de homens. Amém? Não dá uma bugada na cabeça? Assim, como assim? Você começou construindo um negócio, agora você vai desconstruir? Não. O que o texto está querendo dizer aqui é sobre isso aqui, ó. Sobre o esforço humano. Deus não habita em estruturas físicas humanas. Deus habita numa comunidade, diga comunidade. Comunidade de pedras vivas, que juntas constroem uma morada para Deus no Espírito. Essa construção não se trata de esforço humano ou de uma estrutura física, porque Deus é suficiente nele mesmo. Não estamos falando de um templo, estamos falando de uma moradia construída por pessoas, em uma comunidade que obedece princípios, mandamentos, doutrinas que partem dele. Assim juntos, diga juntos, unidos construímos esse lugar para o lugar da sua presença, para que ele possa repousar. O templo é uma comunidade, meus amigos. Diga comunidade. Nós. Amém? Fez sentido? Então nós falamos sobre isso. Então nós pegamos um texto e aplicamos esse texto falando, cara, não está falando de estrutura física. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de esforço humano,
nós precisamos cuidar para que a nossa força humana ou o nosso desejo de construir algo não se torne Babel. Olha o que diz o texto em Gênesis 11. Vai lá comigo. Vamos ler junto esse texto. Gênesis 11, 1 a 9. Existe um desejo de Deus de habitar no meio de nós, mas é do jeito dele e não do nosso jeito. Porque se a gente começar a querer fazer as coisas do nosso jeito, nós corremos o grande risco de nós sermos como Babel. Olha só o que diz o texto. Gênesis capítulo 11, verso 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Diga assim: tijolos. Amém. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá mais restrição para tudo que planejam fazer. Venham e vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Vamos lá? Por que eu pedi para vocês falarem tijolo? Vamos lá? Você é um tijolo ou uma pedra viva? Agora vamos lá. Qual era o desejo desses homens? Fazer o seu nome conhecido, fazer o seu nome célebre, fazer algo para a glória deles mesmos. O modelo de Babel é: façamos e que a glória seja nossa. Edificaram uma cidade para eles mesmos. Vocês percebem isso no tempo de hoje? Quantos estão construindo coisas para eles mesmos? Quantas igrejas estão sendo construídas para o bem-estar do pastor? Quantas igrejas estão sendo construídas para que o nome de fulano de tal seja célebre? Ou para que o ministério X seja incrível? E se Deus não estiver nesse lugar, não tem problema, porque a estrutura é incrível, o lugar é maravilhoso, todas as pessoas têm tudo que elas querem, naturalmente falando. Somos cheios de endorfina, dopamina, saímos felizes e contentes, mas Deus não estava lá. Tudo foi feito para o consumo de nós mesmos, e não para a glória de Deus. Triste, né? E por que eu falei do tijolo? Porque o tijolo, ele fala assim: façamos tijolos e vamos queimá-los bem. Diferente da pedra viva, o tijolo, ele é formatado segundo a vontade do homem. Então, essas pessoas, elas participam de uma construção e se adaptam e são formatados a uma estrutura humana. E essas pessoas são queimadas bem. E ao invés de estar construindo algo para o Senhor,
essas pessoas, talvez muito cheias de boa vontade, achando que aquilo é incrível, estão sendo formatadas a moldes humanos, e no final das contas, Deus confundirá a língua deles. Os tijolos são formatados, todos devem ser iguais e formatados para caber dentro dessa estrutura. Porque o meu nome precisa ser grande. Diferente das pedras vivas, que o Senhor pega essas pedras e o próprio Senhor lapida essas pedras, os próprios relacionamentos lapidam essas pedras para que elas sejam encaixadas e raspadas umas nas outras. Amém? Vocês entendem a diferença? Então nós estamos construindo o quê? Uma casa para a habitação de Deus ou um lugar para a glória de nós mesmos? Pesado, né? Essa construção para a glória de Deus é algo progressivo, tá, gente? E eu queria falar de 3 pontos importantes, que essa mensagem, ela surgiu há muito tempo atrás, e o Senhor vem ministrando no meu coração, e é a primeira vez que eu prego ela aqui na igreja. E ela surgiu de uma semente, onde eu estava numa mentoria um dia, e o cara falou 3 palavras nessa mentoria, e aquilo tocou meu coração, e virou uma semente, e virou essa palavra. Então, eu queria que a gente pensasse, entenderam por que construir primeiro, ok? Entenderam que nós não podemos ser como Babel, nós precisamos muitas vezes voltar à nossa motivação e falar, por que eu estou fazendo isso? Amém? Por que eu estou servindo dessa forma? Será que eu estou encaixado num modelo humano ou numa estrutura de Deus de verdade? E dentro disso, falando sobre algo progressivo, eu quero falar sobre 3 pontos, e agora a gente entra de verdade na palavra. Sobre a habitação, sobre uma casa para morar. E o primeiro ponto é um lugar confiável. Uma casa, você escolhe uma casa que você vai morar, você precisa ter confiança nessa casa, sim ou não? Você dá uma olhada nas estruturas, você olha para essa casa, você olha para a parede. Você já foi em apartamento, visitar apartamento, e você vê aquela rachadura assim no apartamento. Você fala assim, não vou morar aqui não, tá ruim. Ou você vai ver algumas coisas que aquilo não te agrada e te traz desconfiança, não te traz segurança, sim ou não? Você vai olhar, de repente você está num bairro um pouco mais difícil assim, e você olha, um muro não tem cerca elétrica, por exemplo, você fala assim, cara, perigoso aqui, não dá. Então a primeira coisa para Deus morar em um lugar, eu queria que a gente trabalhasse, o lugar precisa ser confiável, diga confiável, amém? Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 2, verso 13, um lugar confiável, zelo. João capítulo 2, verso 13. Você que está a primeira vez aqui na igreja, eu queria dizer que eu demoro pra caramba, tá bom? Então, fica a teu critério, se você precisar sair, fique à vontade, tá? A gente não vai ficar triste com você, a gente vai continuar amando você e orando por você, amém? Mas se você ficar até o final vai ser bem legal. Vamos lá. João capítulo 2, verso 13 diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui. Pombo, né, velho? Pombo a gente quer, sai daqui, pombo. Enfim, tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram
que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Aqui é o Jesus que todo mundo acha que ele é um Jesus paz e amor, e daí ele pega um chicote, dá nas costas da galera e fala assim: meu Deus, mas Jesus não é amor? É amor, mas ele é zelo também. E aqui o contexto é bem importante, tá, gente? Dando um contexto bem rápido. Você já parou para pensar por que tinha boi, por que tinha pombo, por que tinha animais, por que tinha cambista? Eu acho que se vocês estavam aqui, talvez na escola do Fábio, ele deu um parecer a respeito, mas se você não estava, vou dar um contexto. Na festa de Páscoa, as pessoas saíam e iam para Jerusalém para quê? Para sacrificar. Então elas levavam os animais. Chegando lá, tinha alguém que avaliava esse animal. Falava assim: esse animal não está legal. E daí o que acontecia? Tinha esses caras que vendiam esses animais para que essas pessoas pudessem fazer o sacrifício. Eu lembro que um dia eu fui fazer, vou abrir um parênteses para vocês entenderem. Um dia eu fui fazer o visto americano, lá em São Paulo. 2014, acho que isso. Fui fazer o visto lá. E, gente, cheguei lá, quem já fez visto em americano em São Paulo sabe que é uma doideira, não sei se ainda é, mas era uma doideira. Daí o primeiro dia, você tinha que imprimir uns documentos lá. E eu esqueci o documento, um dos documentos. Só que daí, ao redor do lugar, tinham vários lugares que imprimiam coisas. Gente, eu paguei a cópia mais cara da minha vida lá. Tipo assim, um papel, sei lá, R$20. O que é isso, gente? Ah, Diego, é oferta e procura. Não! Corrupção, gente. Tá? Pelo amor de Deus. R$20 não imprimir um negócio. Ah, você precisa, né? Vamos lá. Para. Fecha parênteses. Então imagine você chegando no lugar e o cara falando assim: esse boi não serve. Ele fala assim: cara, mas agora? Cadê o boi? Não, mas nós temos um boi aqui, ó. E daí ele vendia esse boi para esse cara, ok? Agora, se esse cara fazia uma avaliação correta ou não, se Jesus chutou tudo, você podia entender o que estava acontecendo. Então, às vezes, o animal até era bom, mas falar: cara, esse animal não presta, tem que comprar outra. Então, existia um esquema dentro do templo. Além do cambismo. Cambismo. Hoje eu estou matando os professores de português do coração. O câmbio. Existia o câmbio. Trazia a moeda, trocava a moeda. E vocês sabem também como funciona esse negócio do câmbio. Então existia ali, o problema desse texto, gente, não é que não pode ter lojinha na igreja. Ah, tem um café aqui, vamos chutar tudo. Não é isso. O problema ali era uma coisa chamada corrupção. Existia corrupção no templo. Então Jesus pega um chicote e fala assim: aqui não. No meu turno não. E descamba, dá a chicotada na galera. Entenderam? Então, não parece com algumas coisas que acontecem hoje, de corrupção? Compre não sei o quê, venda não sei o quê. Sim ou não? Um pouco parece, né? Jesus chuta tudo com um zelo, cheio de zelo. Os discípulos lembram desse texto e falam: realmente o zelo pela tua casa me consumirá. Isso fala sobre a gente não negociar princípios e doutrinas. Isso fala de a gente viver uma vida santa e correta, não sermos corruptos dentro da casa de Deus. O primeiro texto que nós lemos de 1 Pedro diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Então está falando de algo de dentro para fora, para que Deus possa habitar em um lugar, gente. E isso a gente está falando de uma visão micro, talvez aqui na Cornerstone, mas eu também quero que você pense numa visão global da igreja de Deus. Necessita ser um lugar seguro e de confiança e não corrupto.
O que seria esse lugar de segurança, um lugar de transparência, de andar na verdade, sem mentira, que não existe letras pequenas, o engano, não existe pegadinha, e existem relacionamentos verdadeiros, na comunidade, na comunhão dos santos, levando a um lugar de conforto, confronto e encorajamento, os santos, baseado na verdade e no amor. Eu falei um pouquinho sobre a ilustração das pedras vivas. Quando a gente fala de comunidade, a gente sabe que automaticamente a gente vincula relacionamento. E quando a gente fala sobre as pedras vivas que edificam um templo espiritual, está falando que talvez, eu gosto muito de uma ilustração, eu nunca lembro de quem que é, mas eu ouvi um dia, e isso ficou muito gravado no meu coração, que Deus às vezes pega uma pedra um pouco maior, e ela olha, é lá que Ele vai encaixar, mas aquele pedaço é menor do que essa pedra, e Deus tem que lapidar essa pedra antes. E o que é lapidar essa pedra? É realmente trazer os princípios do reino de Deus, é viver um evangelho genuíno, e Deus vai confrontando essa pessoa, até que chega um momento que a comunidade confronta essa pessoa, porque é a hora dessa pedra entrar na comunidade, e essa pedra entra na comunidade, ela entra raspando em um, raspando em outro, e o confronto, a verdade precisa acontecer, o relacionamento precisa acontecer de verdade, o olho no olho, de falar, mano, você está errado nisso, mano, me perdoe por isso. É você estar encaixando no lugar onde Deus deseja que você encaixe. Faz sentido? Sim ou não? Vocês estão conseguindo entender? Então a comunidade faz parte desse lugar. Salmo 141, verso 5 diz, fira-me o justo, e isso será um favor, repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Provérbios capítulo 27, 17 diz, o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo se afia. Então o que é isso? É o confronto, conforto e encorajamento da comunidade. E gente, comunidade é uma disciplina espiritual, você precisa viver isso. Não existe igreja de culto de domingo, gente, desculpa, mas se você frequenta, ou se você é um mero participante de reuniões de domingo na igreja, eu quero te dizer com toda a franqueza do meu coração, você não está vivendo uma igreja genuína. Igreja genuína precisa de relacionamento, e comunidade é uma disciplina espiritual. Por quê? Porque não é fácil, gente, abrir tua casa, não é fácil marcar com as pessoas, e essas pessoas ficarem até 3 horas da manhã na sua casa. Não é fácil você marcar uma coisa e falar assim, nossa mano, que preguiça, e agora? Já marquei. Sabe o sanguíneo? Vamos marcar, marcamos. Chega no dia, marcamos. Ai meu Deus. Sabe? Então, não é fácil. Comunidade é disciplina espiritual. Você precisa viver comunidade. É como ter um teu devocional. Você precisa se esforçar para. Diego, mas eu sou curitibano. Cara, não interessa de onde você veio. Interessa o que Jesus está falando ali. Interessa o que a Bíblia fala para você fazer. Então, comunidade é disciplina espiritual. Você precisa pôr o teu pé na água. Você precisa dar passos para esse lugar. Porque é nesse lugar, na mesa, onde o teu amigo vai olhar na tua cara e falar assim, mano, você é um sem vergonha. Ou, mano, amo a sua vida, cara. Amo o que Jesus está fazendo na tua casa. Amo a revelação de Cristo que vem através da sua vida. Isso tem me encorajado a viver uma vida melhor diante de Deus. Se você vive isso aqui hoje, você vai lembrar quantas vezes você sentou à mesa e foi confrontado por alguém, por algum amigo, um líder, alguém da sua comunidade, e falou, cara, é verdade, eu sou ruim mesmo. E aquilo
tocou o seu coração, e sabe o que aconteceu? Deus encaixou um pouquinho melhor a pedra ali. Você está construindo um lugar onde o caráter é levado a sério. Salmo 15 fala assim: quem habitará no teu tabernáculo, ou quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua e não faz mal ao próximo, e nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra inocente. Mais uma vez, de dentro para fora. Um lugar onde o relacionamento faz parte, onde o caráter é levado a sério. A palavra vai dizer em João 17:17, diz: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Amém? Esse é o lugar que o Senhor, que nós estamos construindo para o Senhor. Um lugar confiável, que Ele olhe e não tem rachadura nas paredes. Aleluia, Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente fechar esse tópico em Números capítulo 25, vamos lá? Então nós falamos que é um lugar confiável, onde o Senhor tem zelo pela sua casa, onde não existe corrupção, onde os relacionamentos são verdadeiros e geram um confronto, um conforto e encorajamento na comunidade, que existe olho no olho, que existe mesa, um lugar onde o caráter é levado a sério. E a gente vai para Números capítulo 25, diz assim, verso 1, quando Israel, é um texto grande, tá? Então vamos comigo. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quando eu leio essa parte, eu falo, cara, o povo de Israel se ajuntou ao culto a Baal Peor. Cara, isso mexe comigo, sabe? Cara, eles se juntaram para isso. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo, e olhe que pesado, enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga que eis que dou a minha aliança de paz, e ele e sua descendência terão aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Pesado o texto, sim ou não? O contexto é que essas mulheres midianitas foram lá e, para enfraquecer Israel, falaram: puxa, como que a gente enfraquece? Eles precisam parar de adorar o Deus deles.
Nós precisamos voltar eles para outros deuses. E essas mulheres começaram a se relacionar com esses homens a ponto de ter um culto para esse Deus. E Deus, em sua ira, fala dá algumas instruções a Moisés. Moisés distribui essas instruções. Mas o que me chama a atenção é que uma pessoa passa no meio de todos enquanto eles estão chorando na tenda de encontro para o arrependimento. Essa pessoa passa com uma mulher midianita e vai até sua tenda. Para quê? Para se prostituir com ela? E é interessante que a Bíblia fala apenas de Finéias. Mas, você imagina a cena? O povo clamando por arrependimento, Deus mandando matar uma galera, e uma pessoa sem noção passa com essa mulher, e Finéias, cheio de zelo, vai atrás deles, e ele mata esse casal que estava se prostituindo. Por que passou pelo ventre? Imagine a cena. Então ele mata esse casal. E a ira do Senhor é apaziguada. Meus amigos, o que me chama a atenção nesse texto, além de tudo isso, é que arrependimento não é só choro, mas é posicionamento com a verdade. Enquanto alguns estavam apenas chorando, alguém se levantou e falou: cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então, gente, eu queria que você entendesse. Tudo isso precede a habitação de Deus. Faz sentido? Vocês entenderam? Terminamos o tópico de um lugar confiável. Amém? Glória a Deus, aleluia. Além de um lugar confiável, que traz segurança para aquele lugar, eu acredito num lugar confortável. E lembrando que isso é progressivo, ok? Então nós temos um lugar confiável e nós começamos a construir um lugar confortável. Você já recebeu gente em casa? Sim ou não? Aqui no Paraná a gente fala posar. Alguém já posou na sua casa? Sim ou não? Quem não é do Paraná, levante a mão. Eu sei que tem aqui gente que não é do Paraná. Vamos lá. Aqui. Onde você mora, também fala posar ou não? Fala também? Jamais. Temos alguém indignado aqui com o posar. Enfim. Cara, quando você recebe alguém em casa, você se prepara para essa pessoa, sim ou não? Daí você geralmente pergunta: quantos dias você vai ficar? Não, você fala assim: cara, não, eu só vou passar a noite. Eu vou chegar 6 horas da tarde e vou só passar a noite e saio de manhã. A tua preparação é diferente, sim ou não? Você vai falar assim: puxa, então eu só vou pegar um colchão, vou separar esse cômodo aqui para ele. Ou se você tem uma casa um pouco menor, você vai falar assim: cara, tem problema você pousar na sala? Não, cara, capaz, eu só vou chegar e vou sair. Então tá, você prepara um ambiente para esse pouso, né? Pouso, né? Pousar. Você vai sair daqui hoje curitibano, vamos lá. Para essa pessoa passar a noite, sim ou não? Agora, se essa pessoa fala assim: cara, eu vou ficar 3 dias. É diferente, sim ou não? Porque daí você se preocupa com o quê? Poxa, o café da manhã, o almoço, a janta. Se essa pessoa vai ter um lugar para guardar as coisas. Se você é uma pessoa que fica o dia todo fora de casa, às vezes você precisa se organizar, como que vai ser a logística, sim ou não? Então, cara, você prepara uma boa cama, você já, ao invés de dar o colchão de ar, você já pensa num colchão num quarto. Você fala assim: cara, vou dar esse quarto para ele. Tem toda uma preparação diferente, sim ou não? Sim. Agora, se essa pessoa vai morar com você, é diferente. Você, além de preparar um quarto, além de se preocupar com a logística da casa, você pensa:
puxa, essa pessoa vai morar comigo. Essa pessoa primeiramente precisa do quê? Da chave da casa. Está aqui a chave, a gente tem uma rotina. Essa pessoa acaba se adaptando à sua rotina e você também se adaptando à rotina dela. Essa pessoa, ela vai talvez até ajudar nas tarefas domésticas, sim ou não? Essa pessoa entra na rotina da casa. E você, sendo um hóspede ou sendo um morador, você sempre vai querer dar conforto para essa pessoa, sim ou não? E com o tempo, você vai entendendo como essa pessoa funciona. Você vai conhecendo essa pessoa. E você fala assim, cara, essa pessoa não gosta de miojo. Não, miojo não. Miojo pouca gente gosta, né? Mas essa pessoa não gosta de... tem intolerância à lactose. Cara, você já vai no mercado e você já compra algumas coisas para que ela possa comer. Porque você conhece ela e você quer tratar bem ela. E entenderam essa realidade? Quando a gente fala de um lugar confortável para Deus, a primeira coisa que vem para mim, e eu queria compartilhar com vocês, é que para esse lugar ser confortável, nós precisamos do conhecimento de Deus. Nós precisamos de relacionamento com Ele. Nós precisamos saber do que Ele gosta, como Ele gosta. E nós nos adaptamos aos moldes dEle. Então, quando a gente vai olhar para a história do Êxodo lá, a gente leu um texto, eu até queria ler de novo com vocês. Êxodo 25, 8 e 9, diz assim: farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim vocês farão. Além de todo o processo de sacrifício, liturgia, sim ou não? Quem já leu o Êxodo? Quem já leu o Êxodo? Eu comecei a leitura bíblica esse ano, estou voando. Vamos conversar quando a gente chegar em Levítico, tá? Vamos lá. Todo mundo para em Levítico, né? Ele fica lá, meu Deus do céu, enfim. Mas quero te incentivar. Passa Levítico, daí vem Deuteronômio. Mas vamos lá. Números e Deuteronômio, né? Mas vamos lá. Êxodo 25 ali vai falar sobre todo o processo. O que Deus está falando? É desse jeito que eu quero. É desse jeito que eu gosto. Você quer me conhecer? É assim que eu vou vir e vou habitar no meio de vocês. Então, a nossa procura por construir um lugar confortável para Deus é conhecê-lo e saber como Ele deseja as coisas. Não fala sobre o que nós queremos dar a Ele, mas o que Ele deseja receber. E como Ele deseja essa casa. É tipo aquele hotel 6 estrelas que liga para você e fala assim: do que você gosta de comer, como que você quer o seu quarto, e você chega lá, está do jeito que você quer. Você precisa entender que Deus tem gostos, tem formas e tem modelos. Isso está tudo na sua palavra. Então, um lugar confortável é um lugar de conhecimento de Deus. A gente vai olhar como que Deus quer a estrutura. E eu não estou falando de estrutura física, eu estou falando de estrutura de comunidade. Como que é o tempo, como que é a liberdade dentro desse lugar. Uma pessoa que está num lugar confortável é um lugar que está livre para fazer o que ela quiser. Você entrega a chave na mão e fala assim: é teu, a casa é sua. Amém? E não é a música lá, essa casa é sua casa, que não faz o menor sentido, né, gente? Desculpa se você já cantou bastante essa música, mas a música é: essa casa é sua casa e nós deixamos ela para você. Ué, você já é sua casa? Como assim eu deixo ela para você? Tipo, enfim, não vou entrar em... Deixa quieto. Enfim. Você cantou, não tem problema, eu também já cantei. Tá? E o mais importante não, mais uma coisa importante: nós conhecemos a Deus e obedecemos.
Então Moisés obedece, Davi obedece, Abraão obedece, Jesus obedece. E o que acontece? A habitação. Deus encontra um lugar confortável pelo conhecimento de Deus e a obediência àquilo que Ele pede. Aleluia. A casa é dele, amém? Então nós estamos numa progressão. Falamos num lugar confiável, falamos num lugar confortável, até que chegamos num lugar desejável. O que é um lugar desejável? É um lugar onde essa pessoa é desejada. É um lugar onde Deus encontra fome, anseio por Ele, desejo por Ele. E fome, como eu disse em alguns cultos, há muitos cultos atrás, fome não é tipo assim, eu estou com fome. Eu estou com tanta fome. Você já conversou com alguém que já teve fome? E ela fala assim, eu estou com uma fome. Ela quer matar, se ela pudesse, ela mordia o teu braço. Sim ou não? Cara, porque fome é desespero. Então quando a gente fala de fome, não é uma coisa bonitinha, cuti-cuti. É desespero, é desejo, é anseio. É um lugar onde o Senhor encontra desejo por Ele. Mateus capítulo 9, verso 14 e 15, diz assim: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Jejuar do quê? De saudade, de desespero, de tristeza, de saudade de Deus. Então isso é desespero. Nós jejuamos por fome do pão vivo, como diz Hernandes Dias Lopes. O jejum é a fome do Deus vivo, fome do pão vivo que Deus saiu do céu. Lucas capítulo 10, verso 42 vai dizer assim: uma só coisa é necessária e Maria escolheu a boa parte, e essa não vai ser tirada dela. Um lugar onde Deus encontra fome por Ele. E gente, uma das coisas que nós oramos desde o início, quando nós plantamos essa comunidade de fé, a nossa oração era: Deus, que o Senhor reúna aqui os famintos e sedentos, aqueles que desejam o Senhor desesperadamente, que anseiam pelo Senhor, e não por uma boa música, uma boa palavra, uma boa liturgia. Não, que venham aqui com saudade, que venham aqui jejuando por saudade do noivo. Esse lugar é um lugar desejável, que Deus encontra um lugar que desejam a Ele. Então nós falamos sobre um lugar confiável, que fala de caráter e vida com Deus comunitária. Fala de um lugar confortável, onde nós conhecemos a Deus e obedecemos porque nós conhecemos a Ele. E um lugar que Ele encontra desejo por Ele, que Ele fala, puxa, eu vou lá porque eles querem que eu esteja lá. Você já foi em casa de gente que não queria você lá? É muito ruim, né? Você senta e fala, as pessoas ficam te olhando assim, ó. Quem que trouxe essa pessoa? Geralmente você vai com alguém, né? Você chega lá assim, você fica com aquela cara assim, beleza? E a pessoa já está assim, ó. Quer um café? Sabe? É horrível, sim ou não? Eu já fui assim em casa que, mano, quando você vai fazer evangelismo, sabe? A pessoa te convida para dentro por obrigação, assim, sabe? Você fica lá assim, vai me convidar? Vai me convidar. Aí você entra lá, quer um café? Você se sente, mano, meu Deus, a pessoa vai me matar aqui dentro. Você vai pro, meu Deus, eu preciso ter uma fuga aqui em algum momento. Só que Deus quer um lugar que desejem por Ele e anseiem por Ele. Amém?
Quantos são esses que anseiam por Ele? E nós vamos evoluindo e progredindo, e Deus encontra esse lugar confiável, esse lugar que é confortável, obediente e que conhece Ele, um lugar que o deseja, e esse lugar, esse lugar começa a ser desejável para Deus. Como assim, Diego? Um lugar onde Ele deseja estar. E aqui, eu gosto muito de Betânia. Sabe Betânia? Já ouviram falar de Betânia? Betânia era o lugar da casa dos amigos de Deus, de Jesus. A casa dos amigos. Você vai encontrar Betânia, se você pegar o mapa ali de Israel e tal, você vai ver que Betânia está bem pertinho de Jerusalém. Ela não é uma cidade. Muita gente trata ela como cidade, mas ela é uma aldeia. Ela era uma aldeiazinha a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Então assim, não era tipo uma megalópole. Não era um lugar todo estruturado. Porque Jesus fala assim, não, Jesus não precisava de uma estrutura. Jesus precisava de uma casa de amigos. E ele encontrava em Betânia lugares de casa de amigos. Você vai encontrar diversas passagens de Jesus em Betânia. E geralmente, e são passagens muito importantes para o evangelho ali. Você vai encontrar Jesus, após ter expulsado os cambistas do templo, ele vai para onde passar a noite? Betânia. Jesus, ele é ungido para o sepultamento em Betânia. Jesus, após a entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho, o que Jesus faz? Volta para Betânia com quem? Com seus amigos, com os 12. E quando Jesus ressuscita, e tem todo o tempo com os amigos dele, os 12, os 11, né? Conversa com eles e tal, tem todo aquele rolê da história. Jesus ascende aos céus em Betânia, com seus amigos. Então Betânia fala de um lugar de amigos, que ele desejava estar. Então quando ele queria descansar, quando ele queria repousar, é interessante que a entrada triunfal em Jerusalém, quando aconteceu, o costume estava aqui, pós aqui. Mas Jesus falou, não quero ficar aqui não. Eu quero ir por causa dos meus amigos. Vamos lá? Preciso descansar. E eu preciso do quê? De um lugar confiável. De um lugar confortável. Que conhecem quem eu sou. E eu sei que eles querem eu lá. Como que você sabe? João capítulo 11, verso 5 diz assim, ora Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Quem morava lá? Eles. Lucas 10, 38 diz assim, e aconteceu que indo a eles pelo caminho, entrou numa aldeia e certa mulher com o nome de Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em seus serviços, aproximando-se, disse para Jesus, para o Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Uma só coisa é necessária e Maria escolheu a boa parte. Essa era a casa que Jesus queria estar, casa de amigos. Ele não precisava, talvez não fosse a melhor casa, estruturalmente falando. Talvez ele ia encontrar um lugar muito melhor em Jerusalém para passar a noite. Talvez Jesus dormiu num colchão no chão, bem jaguara. Mas ele queria estar com seus amigos, porque lá era um lugar confiável, desejável.
desejavam Ele, em um lugar confortável, conheciam a Ele. Então ele teve o desejo de ir para lá. Faz sentido, gente? E nós finalizamos. Vocês sabem que quando eu falo isso não quer dizer absolutamente nada. 2 Pedro capítulo 3, verso 9 a 13. Vamos lá? Estamos indo para o final. Aleluia. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Aleluia. Ai, Senhor, nos deixe, nos ensine a construir esse lugar. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 a 13, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Amém? Aleluia. Isaías capítulo 66, verso 1 a 2 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas e todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Isaías 66 está dizendo assim: não se trata de uma estrutura física, porque olha o meu tamanho. Eu sou grande demais, mas que casa vocês construiriam? Uma casa confiável, uma casa confortável, e uma casa que deseja Ele. Uma casa que o conhece. Pedras vivas que conhecem e constroem esse templo, porque elas olham umas para as outras e têm relacionamento verdadeiro e sincero, onde encontram confronto, conforto e encorajamento, onde o caráter é levado a sério, onde existem pessoas, pedras vivas que obedecem à pedra angular e que anseiam por Ele desesperadamente, que estão preparando, esperando e apressando a vinda do Senhor. Lembrando que, meus amigos, a gente não está falando só dessa comunidade local, nós estamos falando da igreja de Deus. Então nós somos uma pequena expressão daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Então cabe a nós, como igreja, como pequena parte do corpo e da igreja de Jesus, fazermos a nossa parte e nos envolvermos no propósito eterno de Deus, ou ficarmos assistindo, ou ficarmos consumindo as coisas, ou ficarmos levantando o nosso próprio nome. O que você vai escolher? Salmo 132, muito conhecido aqui na casa. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, e nem me deitarei no leito em que repouso, e não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Você cantou talvez milhares de vezes essa música: eu não darei descanso aos meus olhos. Fala disso, de uma vida gasta em comunidade, junto com os santos, preparando um lugar para que Deus possa vir e habitar perpetuamente. Nós estamos num tempo onde estamos tendo visitações, mas isso não pode nos desanimar. Isso são pequenos sparks, pequenas demonstrações de Deus. Às vezes Deus vem e as usa como uma obra soberana de Deus. Nós falamos aqui, nós cantamos inclusive, falamos: cara, aquele que se moveu em Pentecostes, se moveu em Azusa, na sua obra soberana, falou: eu vou lá. Alguém disse,
Avivamento é quando Deus decide se mudar para um lugar geográfico. E lá houve arrependimento. Só que nós tivemos um período onde o Senhor toca uma geração, onde o Senhor toca pessoas e dá saudade, fome e sede. Isso não deveria ser algo saudosista, deveria ser isso deveria gerar no nosso coração: Deus, eu quero isso mesmo, e eu vou viver uma vida para isso, construindo esse lugar com os meus irmãos. Eu não estou falando de você estar todo dia aqui na igreja, tá, meus amigos? Eu não estou falando disso. Eu estou falando da vida de Deus na igreja, na sua living, na sua família. Você pode cooperar com o plano de Deus na sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, construindo um lugar para a presença de Deus, vivendo uma realidade, uma família sacerdotal que se assenta ao redor da presença, vivendo em comunidade na sua casa, na igreja na casa, nas pequenas expressões da igreja. Mais uma vez, não estamos falando disso aqui por mais que nós queremos que ele venha aqui também. Nós estamos falando da comunidade, das pedras vivas que edificam um templo para ele. E sabe o que mais? Existe uma promessa. Amós capítulo 9, verso 11 diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, e vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como nos dias da antiguidade. Ah, Diego, isso é Velho Testamento. Vamos para Atos capítulo 15. Depois disso, Tiago, no meio do concílio, fala: depois disso, o contexto é esse: depois disso voltarei e reedificarei. Ele lembra a promessa de Amós, ele lembra a profecia de Amós e diz: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor que faz todas essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Existe uma promessa. Deus está restaurando um lugar, e quero que você entenda, isso não se trata de você, se trata dele. Isso não se trata do esforço humano, mas Deus dando graça para que nós possamos estar envolvidos no projeto eterno de Deus, que é morar conosco. Não é eu que vou falar assim: cara, eu sou tão bom que Deus veio aqui. Não. Deus está restaurando, Deus está trazendo pessoas, está unindo pedras vivas, que entendem que eles precisam construir um lugar confiável. Eles precisam viver uma vida cristã de verdade, de caráter. Eles precisam, pedras vivas que juntas percebem: eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso obedecê-lo. Pessoas que entenderam: eu tenho fome de Deus. Deus está restaurando esse tabernáculo, para que estejam como nos dias da antiguidade. Por que não o de Moisés? Por que não o de Salomão? Porque o tabernáculo de Davi é a realidade da presença de Deus no meio, e o relacionamento com a presença. O tabernáculo de Davi traz uma realidade de governo, sacerdócio e relacionamento com Deus. Então de lá, de Jerusalém, governará as nações, onde pessoas vão ministrar a Ele, sacerdócio santo, povo escolhido de Deus, ao redor da presença. Nós nos relacionaremos com o Rei, nós nos relacionamos com o Rei. A tenda de Davi, por mais maluco que seja, como eu disse lá no início, é a realidade que Davi viu no céu. Apocalipse 5 mostra, Apocalipse 4 mostra isso. Seres viventes ao redor da presença, os santos cantando. E essa é a realidade que Deus quer restaurar na terra. Uma realidade de ministrar ao Senhor, dia e noite. Uma realidade onde o governo de Deus parte de um lugar da presença.
Amém? Fez sentido para vocês? Sim ou não, gente? Essa mensagem, eu nem preparei nenhum apelo para isso, mas eu gostaria de fazer um. E se você entender que você precisa responder a ele, fique à vontade. O meu apelo é para as pedras vivas, para aqueles que entenderam o lugar que elas estão e o lugar que elas precisam construir. Talvez você percebeu essa noite que você precisa conhecer mais a Deus. Talvez você percebeu essa noite que você precisa acertar a sua vida. Talvez você percebeu essa noite que você não tem relacionamento. Talvez você percebeu essa noite que você não tem a fome que você achava que tinha. Então, eu gostaria de verdade que você que sente no teu coração que você precisa responder a um chamado de fome e sede, de volta à doutrina, ao princípio, um chamado à obediência, um chamado ao relacionamento com Deus. Eu queria deixar livre para que você venha aqui na frente, para que você dê uma resposta para o Senhor para isso. Amém? Senhor, eu apresentei da melhor forma como o Senhor gerou no meu coração essa mensagem. Senhor, eu oro que o Senhor nos torne construir esse lugar de uma casa de amigos aqui. Senhor, eu oro que o Senhor encontre pessoas confiáveis. Senhor, eu oro que o Senhor encontre cristãos realmente de caráter na sua igreja. Senhor, eu oro que o Senhor realmente encontre um lugar confiável, que nós possamos fazer parte dessas pedras vivas. Que juntas, unidas, constroem um lugar para a habitação do Senhor. Nos ajude, fortaleça a nossa fé, Senhor, para que Jesus, que a gente não venha a ser pego de surpresa, despercebido. Que o Senhor encontre aqui pessoas obedientes, Senhor. Senhor, nós amamos as suas visitações. Nós amamos que o Senhor sempre vem, como a gente falou aqui. Mas nos ajude a construir esse lugar de habitação para o Senhor. Nos ajude, Senhor, a construir esse lugar confortável para Ti. Revela a sua vontade na Tua palavra. Que os textos saltem aos nossos olhos. Dá-nos fome pela Tua palavra. Dá-nos sede do conhecimento de quem Você é, Senhor.
nós não queremos permanecer assistindo, mas nós queremos nos mover no movimento eterno. Como eu disse, como pequena parte do corpo, nós queremos dar a nossa resposta, dizendo: Senhor, molda o nosso coração, molda o nosso estilo de vida. Senhor, corrija aquilo que precisa ser corrigido, como pedras vivas que precisam encaixar em um lugar, que o Senhor venha lapidar, retirar as coisas que precisam ser retiradas. Senhor, nos insira em comunidades de fé, nos insira em relacionamentos de aliança verdadeiro, nos insira, Senhor, em uma realidade de comunhão verdadeira e sincera. Fortalece o nosso espírito para que possamos dar uma resposta e viver em comunidade, Pai, de verdade, não da boca para fora. Senhor, nos perdoe por todas as vezes que fomos invejosos, maledicentes. Senhor, nos perdoe por todas as vezes que não estamos vivendo uma vida santa e piedosa. Corrija a rota da nossa vida, corrija a rota da nossa vida, para que possamos viver a realidade eterna, construindo um lugar para a sua habitação, Senhor. Eu oro, Pai, que o Senhor toque aqui os meus irmãos com fome verdadeira e um desespero verdadeiro pela Tua palavra e pela Tua presença. Senhor, fome do pão, sede de vinho, sede da água viva. Senhor, nós não queremos ficar inertes, parados, observando. Senhor, mova a nossa vida para um lugar de desespero e anseio verdadeiro. Senhor, nós não queremos ser como os fariseus, que jejuavam simplesmente por uma programação. Senhor, nós queremos jejuar por saudade, por desespero pelo amado, para ver, ouvir e sermos mudados para a glória do Teu nome. Senhor, não permita que nós façamos as coisas para a glória do nosso nome. Nós não queremos ser como Babel, Senhor. Nós não queremos construir um lugar para que o nosso nome seja grande, para que nós sejamos conhecidos. Não, não, Senhor. Corrija o nosso coração, corrija a nossa vida se estamos fazendo isso. Senhor, eu oro pela igreja, pela sua igreja. Senhor, gera arrependimento naqueles que estão usando pessoas para a sua glória. Ah, Senhor, derrube as estruturas. Eu oro, Senhor, confunda os planos deles, para que a construção que seja feita seja com as pedras vivas que edificam um lugar para a sua presença, Senhor. Eu oro por essa comunidade, Senhor. Encontra aqui os famintos e os sedentos. Encontra aqui os desesperados pela sua presença. Encontre aqui, Pai, a união daqueles que obedecem. Encontre aqui, Senhor, a união daqueles que te conhecem. Encontre aqui, Pai, aqueles que têm caráter. Encontre aqui, Pai, que aqueles que se movem no Espírito, aqueles que não dão ouvidos às obras da carne, mas se movem segundo filhos seus, filhos da luz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.
Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Jesus. Senhor, nos posicione neste lugar. Eu oro que o Senhor posicione cada pedra viva aqui, Pai. Que o Senhor posicione cada pedra viva aqui no teu propósito eterno, Senhor. Nós dizemos sim, amém, aquilo que o Senhor deseja. Nós dizemos sim, amém, para a sua vontade. Senhor, não permita que nos desviemos do caminho. Não permita que construamos as coisas para que o nosso nome seja glorificado. Nós queremos fazer parte, Senhor. Corrija a nossa vida. Corrija a rota que precisa ser corrigida. Nos ajude a ouvir e obedecer a sua voz. Que o Senhor encontre aqui um lugar desejável a Ti. Que o Senhor deseja estar aqui. Lugar pra mim na mesa do banquete. Já me entreguei pra Te conhecer. Tua presença é meu tesouro. Sei que há em Ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Já me entreguei pra Te conhecer. Tua presença é meu tesouro. Sei que há em Ti um lugar pra mim na mesa ao redor do fogo da presença. Desfrutamos do amor do Pai. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Eu vou pra lá. Eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. 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 Assentados ao redor do fogo da presença. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus.
1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Meus amigos, nós vamos cear agora. Eu queria só dar algumas orientações. Nós temos a mesa com os pães asmos ali aqui no fundo, e aqui no fundo do segundo salão, e aqui também. Aqueles que são líderes e desejam fazer a ceia com a sua living, você tem o pão maior ali, daí repartam o pão com cada um, tá? Você também vai ter os copinhos com o suco de uva para participar do vinho, do sangue do Senhor. Então fiquem à vontade, ninguém ceia sozinho, tá? Então se reúnam entre vocês, e como sempre é orientado, se reúnam, perguntem se alguém precisa de cura, precisa de alguma oração. Orem entre vocês, orem uns pelos outros, compartilhem algum testemunho, algo que de repente, se você foi impactado por algo do Senhor essa noite, compartilha com essas pessoas, e sem juntos, entendendo o corpo e o sangue do Senhor e a aliança que nós temos uns com os outros aqui. Amém? Amém?